nossos corações. Que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais, Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais, Deus. E é nesse ritmo gostoso, musical, que a gente vai entrando aí na sua casa, se conectando com você, nossos amigos. Que prazer estar de volta aqui no Conexão Total, no nosso podcast. Que maravilha, que delícia. Hoje eu estou aqui com a Priscila Oliveira. Tudo bom, Priscila? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, né? Primeira vez aqui no podcast com vocês. Muito bom estar do lado desse profissional maravilhoso, né? Estou muito feliz, muito feliz. Que bom, Priscila. A Priscila agora virou nossa parceira aqui do Conexão Total. Vocês a conheceram lá, fazendo performance no último, acho que foi no penúltimo programa do Conexão Total. E agora a Priscila é a nossa parceira. E a gente vai ter muita novidade, né, Priscila? Com certeza, muita novidade, muito assunto maravilhoso, né? Vai ser muito bom, viu, Com Priscila? certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui agora na mesa com a gente. Verdade. Tá bom? Fique muito à vontade. Obrigada. E você já conhece Ricardo Galindo, Momento de Pensar. Ricardo, que prazer ter você aqui de novo. Prazer sempre meu. É sempre uma honra poder participar do programa. Sim, né? claro. E como eu disse, você conduz muito bem o programa, né? Ah, então é uma alegria pra gente interagir com esse público maravilhoso. Mas com uma equipe dessa, a gente voa, né? Com uma equipe dessa, uma equipe profissional, uma equipe que acredita no projeto, é muito importante. Não só quem dirige, mas você contar com a colaboração das pessoas que estão ali e seguirem as orientações e entrarem de coração aberto, aí a gente faz qualquer coisa, né? Muito bem. Mas dirigir também não é muito fácil, né? Não é fácil. Eu me lembro que dia desses você aprontou com ela e ela chegando, né, com a cara do Brasil. E eu falei, nossa, que profissional. Então ficou muito legal, viu, Priscila? Priscila, E graças à nossa diretora. Não, na verdade, a Priscila já tinha feito esse vídeo. Isso. E eu amei, achei lindo. Eu falei, cabe nesse momento, cabe nesse lugar aqui. E foi um sucesso, né? Acho que foi o mais comentado do programa, né? Foi porque bem legal. Foi surpreendente, né? É, porque eu não avisei nem a equipe. Sério? Sério? Eu fiz surpresa pra todos, só quem sabia era eu e você. Então, quando eles assistiram o programa, eles levaram um susto quando viram você, mas um susto agradável, uma surpresa agradável. Porque ela é sempre muito tímida, Sim, né? Inibida. com Mas certeza. Hoje não. Vamos tentar, hein? Para você que está chegando aí, para você que já nos conhece, quem também não nos conhece ainda, nós estamos estreando um momento de empreendedorismo. Por isso que eu tenho aqui à mesa a Priscila Oliveira, que é uma maquiadora de sucesso profissional, e o Ricardo Galindo, que é um advogado também, psicanalista, escritor, compositor. E você também já teve uma autoescola, não foi, Ricardo? Tive. Então ele sabe bem a experiência de empreender, não é, sim. Ricardo? Então, a gente já começou? Já começou, claro. Então, se você me permite, quando a gente fala de empreendedorismo, eu sempre digo o seguinte, a gente precisa aproveitar, não só aproveitar as oportunidades, Sim. mas criar as oportunidades. Perfeito. Como é um podcast, você me para quando você precisar, tá? Sim, perfeito. Eu, aos 23 anos, eu entrei para o Estado. Passei a ser funcionário do Estado, numa empresa do Estado chamada Coderte.
Mas eu queria voar, eu sempre quis voar. Jovem, né? Também, 23 né? A gente anos. quer. E aí o meu pai era diretor do TRE, se aposentou hoje, né? E conseguiu me puxar para o TRE, só que para a sede do Rio. Ah, sim. E eu fui para lá, para o Tribunal Eleitoral. Aí lá eu sempre fui assim, sempre gostei de me conectar, né? Por isso eu tô no Conexão. Por isso. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Então, lá no tribunal eu sempre me conectando, sempre gostei muito de interagir com todos. E aí, rapidamente, eu cheguei à assessoria da presidência do tribunal. Que legal. E aí eu tive uma madrinha judiciária, eu chamava ela de madrinha judiciária, que ela era uma das assessoras diretas do desembargador. E eu então fui pro gabinete e ali fiquei. E eu tinha uma vida maravilhosa, um jovem, eu tinha o emprego no Estado, eu ganhava pelo Estado e eu ainda tinha uma boa comissão no tribunal. Sim, sim. Eu tinha um cargo no tribunal, um cargo comissionado. Sim. E aí, observe, a nossa vida é assim, né? São altos e baixos, né? A gente está falando de empreendedorismo, então... Com certeza. Em determinado momento, eu já estava lá há algum tempo e feliz da vida. Foi quando o Leonel de Moura Brizola foi eleito governador do estado. E aí ele chamou todas as pessoas que estavam à disposição. Sim. E aí eu tive que voltar para o meu órgão de origem. E aí é uma diferença descomunal, inclusive de salário e tal, enfim. Mas eu tive que voltar. E como eu sou muito corajoso e até às vezes atrevido, eu disse, não vou ficar no estado. Eu não vou ficar ganhando esse salário aqui. E eu fui me virar. Deixei o tribunal e fui vender roupas. Nossa! Roupas e joias. Que diferente. Que caminho diferente. Mas sem medo. Sem medo de ousar. Muito bom, muito bom. Né? Tinha um status, Sim. mas aí perdi. O que mais importava para mim era o dinheiro. Era o dinheiro. Era me posicionar novamente, né? Claro. E aí fui vender roupas e joias, vai até quando eu conheci a minha esposa. Valéria. Valéria. Então valeu a pena, hein? Ô, Valéria! Por quê? Eu fui levar uma aliança de noivado para a irmã dela, mas eu não a conhecia. Porque o noivo me contratou para fazer as alianças, eu fui levar para eles experimentarem, e cheguei lá, foi quando eu conheci Valéria. Ai, que lindo! E, enfim, aí acabei me casando com ela depois de 9 meses. Nossa, rápido. Rápido, né? Muito rápido. Ricardo, eu vou te cortar só um pouquinho. Faça isso. Porque é muito legal você estar falando sobre isso, porque um pouquinho que você introduziu da sua trajetória, a gente começa a detectar qualidades, atributos de um empreendedor que são necessários, né? Como a coragem, o desejo de mudar de vida, Sim. como que eu vou dizer? A vontade de A ousadia. A ousadia, mas é uma vontade de vencer, sabe? Sim. Como você falou, né? De não se acomodar. Eu abri mão do status. E o que eu precisava era do dinheiro. O dinheiro, na verdade, era uma segurança que você queria. Exatamente. Como homem, claro, já se projetando a namorar, a conhecer alguém, a casar, sabendo, né, que você teria essa responsabilidade. Sim. E você foi sem medo. Sem medo. Isso é maravilhoso. Então, eu quero falar aqui com esse empreendedor que está começando ou que já começou. Tem que ousar. Precisa. Tem que ousar. E esse podcast aqui, ele é para isso, é para a gente falar diretamente com o empreendedor. Tanto aquele que, nesse momento, não tem nada em mãos, mas sonha, mas o que ele tem de mais importante é já a ideia. Então, quem tem uma ideia, porque você teve uma ideia. Sim. Quem tem uma ideia vai embora. Né? E antes de eu que pode ou não dar certo, né? Pode, mas você precisa ousar. Mas você tem que ousar, você não pode ficar assim. E eu vou aproveitar também falar com o meu telespectador, com o nosso telespectador, para nos seguir no Instagram, @programa Conexão Total. Não se esqueçam de ir lá seguir a gente, fazer uns comentários, mandar lá um coraçãozinho pra gente, faz uma diferença, é muito bom. E nosso canal no YouTube, que é Programa Conexão Total, nova temporada. Vai lá, curte a gente, começa a seguir a gente também, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês assim um pouquinho mais perto da gente. Eu vou voltar aqui, eu vou começar aqui um pouquinho com a Priscila, depois a gente volta um pouquinho, tá bom, pra gente fazer aquela conversa agradável. Priscila, querida, você quando começou,
quando maquiadora, como maquiadora, você já nos contou no programa, né, há 2 episódios atrás, Sim. mais ou menos, como foi seu processo, como é que você conseguiu entrar nesse mercado. Hoje, você olhando a Priscila lá atrás, Nossa. você teria a mesma coragem, o mesmo vigor? Isso aumentou, isso diminuiu? Como é que tá a Priscila hoje? Teria. Faria tudo de novo. Porque eu não tinha me encontrado ainda, né? Então, como foi falado no programa, né, anterior, falando sobre sonhos, Sim. né? Falando sobre projetos, sobre dons, né? Perfeito. E eu não sabia que eu tinha isso em mim. Eu precisei passar por muitos processos para eu conseguir me encontrar. Então, assim, eu olho para Priscila de antigamente, eu sinto orgulho. Ai, que lindo. Eu sinto muito orgulho. Isso é maravilhoso. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria onde eu estou hoje. E foi justamente o que o Ricardo falou. A questão do medo, a gente precisa ter ousadia. Precisa ter. Né? Porque a gente nunca sabe o que vai dar certo ou não. Exato. O Ricardo, com certeza ele não sabia se aquilo que ele estava fazendo de vender roupa, de vender joia, poderia dar certo. Mas ele não teve medo. Exato. E é justamente isso que ajuda a gente não ter medo, a gente ter coragem, né? Ser forte e corajoso. Ser forte eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Não temos, então, né? Vai... Com certeza. Faz acontecer. E até hoje eu ainda sinto medo. Todos nós sentimos medo de acreditar em alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas a gente tem que tentar. Tem que tentar. Aí fica naquela, e se não der certo? E se der? Mas deu. E se der, né? Ou então, às vezes você vê alguém que você conhece que estava seguindo o mesmo caminho que o seu, né? Aí você parou, a pessoa foi em frente, a pessoa, né, cresceu, avançou, e você não foi, né? Também não deve dar uma dorzinha assim, né? No peito, né? Você olhar e falar assim, poxa, se eu tivesse seguido, se eu tivesse continuado. Por exemplo, no meu caso, a televisão é algo que é uma caixinha de criatividade, né? Uma caixinha de realização. É algo que mexe muito com a nossa vaidade. Num bom sentido, né? Mexe muito com as nossas realizações. Pessoas estão nos vendo. E tem certos tipos de empreendedorismo que, se não der certo, fica só entre você e Deus. E alguns amigos. Agora, tem certos tipos de empreendedorismo ou de negócio que você fica ali exposta. E o meu caso é isso, né? Eu me encontro nesse lugar. Mas só que a lição que eu tiro de tudo isso é o prazer que traz a gente realizar aquilo que está dentro da gente já, que a gente já nasceu para fazer. Sim. Então, eu acredito muito, Ricardo e Priscila, que a questão de você empreender, de você ganhar até com isso, talvez alguns possam pensar, mas você também pode perder. Eu nunca vejo como perda. Eu estou sendo muito sincera. Até a perda ensina. Mas eu não vejo como uma perda no sentido de foi ruim. Olha quanto eu perdi de valor. Olha quanto eu perdi de tempo. Porque tudo isso vai contribuir para o nosso futuro, para o amadurecimento. Então eu olho ali para a Nívia lá atrás, como começou, eu só podia daquela forma. Entende? Então, se eu não tivesse feito o esforço que eu fiz e que ainda faço, eu não estaria nem aqui. Então... As coisas são difíceis mesmo. As coisas são difíceis. Quem disse que ia ser fácil? Não é fácil. Então, eu acho assim, a história de vocês sensacionais. Porque vocês estão aqui vivendo o que vocês acreditaram até hoje. Uhum. Entende? Só que melhorados. Mais lapidados. Como eu também. Então, talvez nós estejamos falando com um empreendedor que talvez não esteja recebendo muito incentivo. Porque acontece isso, às vezes, dentro da casa.
E você entende, Ricardo? Claro. Não sei se você passou por isso. Isso não vai dar certo. Tá gastando dinheiro à toa. Para com isso. Mas eu aconselho, né? Pela minha história e pela história de muitas pessoas que eu conheço, continue. Ainda que as pessoas mais importantes da sua vida, às vezes, não acreditam ou não dão muita força para você continuar. Porque nem tudo está na recompensa financeira. Isso. E é esse ponto que eu queria chegar. Eu estou dando essa volta aqui para chegar nisso. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas olham o sucesso só se tiver uma recompensa financeira top das galáxias. E nem sempre o sucesso é isso. Você se realizar, às vezes, não tem nada a ver com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ricardo. É importante o retorno financeiro. Mas o retorno financeiro também, sem a realização, não funciona. Então, às vezes, você está fazendo algo que você está se sentindo bem. Às vezes, o retorno não é tão grande, mas ele pode se tornar daqui a pouco. Fala um pouquinho sobre isso. Como tudo na vida, né? Se não nos satisfazer, ou se isso não nos trouxer prazer, seja o que for que você faça ou deixe de fazer, você precisa, no final do dia, dizer, caramba, consegui, mais Que um legal. dia, que legal, seja o que for. Seja o que for, E trabalho, o nome já é trabalho. Se não fosse isso, o nome não seria trabalho. Então você imagina você estar trabalhando em algo ou em algum lugar onde você não se sinta realizado, onde você se sinta ali frustrado. É um peso enorme. Deve ser mas horrível. você precisa levar o pão de cada dia. Sim, e você se submete a tantas coisas. Olha, e como? Eu tô falando para milhões e milhões de pessoas que passam por isso. E você acaba se submetendo àquele emprego, àquele trabalho, porque você precisa levar o pão de cada dia. Agora, quando você consegue criar em você coragem para pelo menos pensar na possibilidade de mudanças, tendo coragem e ousar, tem grandes chances de dar certo. Evidentemente que você não vai entrar numa aventura financeira, não é? Porque aí você corre grandes riscos de sair dali também frustrado. Mas uma vez que você... Porque todos nós temos sonhos, vamos combinar? Todos nós, muitos. Né? Todos nós temos... E não tem idade para isso. Não tem idade. Todos nós sonhamos com algo, com alguma coisa. É até engraçado. O que você vai fazer quando eu crescer? Eu vou ser médico. Eu vou ser advogado. Enfim, todos nós temos os nossos sonhos. E feliz daqueles que podem realizar os seus sonhos. Perfeito, não é? isso. Feliz daqueles que conseguem fazer da sua vida, né, uma realização profissional, pessoal, sentimental. Isso. E ainda ganhar um dinheirinho. E aí fecha com chave de ouro, Fecha com chave de ouro. Você, Priscila, enquanto você tá ali fazendo uma transformação, porque a sua maquiagem, acho que 100% é voltado para mulheres. Sim, sim. Adolescentes, mulheres jovens, mais maduras, né? Como é que é pra você olhar lá atrás a Priscila começando, que não sabia usar, não sabia... Hoje você vê a transformação, eu tenho acompanhado de perto lá o seu Instagram e aproveito, chamo todo mundo pra começar a seguir a Priscila também. Fala aí, Priscila! Então, @Priscila... Priscila Oliveira Beauty. Mudou. Porque Mudou. Mudou. Vai falar como é que escreve o Beauty, pra eles saberem. Não é? Como é que vai? BEAUTY. Isso. Obrigada, Ricardo. Eu ia falar diferente, ainda bem que você falou. Mas então, como você disse, novamente olhando para Priscila, quando começou, esses dias eu até fiz um vídeo mostrando meu antes e depois uma das primeiras maquiagens, né, para hoje. Muita evolução. Muita evolução. Muita dedicação, muito trabalho, porque muitos, né, pensam que uma maquiadora, uma designer de sobrancelha, uma manicure, ela não estuda. Mas, gente, estuda muito. Com certeza. Porque ainda mais a maquiagem. Cada tipo de pele,
não são todas as peles iguais. Então, assim, a gente tem que ter noção disso tudo. E hoje é uma satisfação muito grande quando a cliente se olha no espelho, depois me dá um feedback. Que, assim, como o pessoal fala, é o famoso reboco, né? Eu não sou a favor. Sim. Eu gosto de que a pessoa se sinta bem, que a mulher se sinta bem, que ela se veja e veja ela mesma. Porque, assim, a gente vê muitas maquiagens por aí que transformam a pessoa literalmente. Não, é Fica tão chato. totalmente outra pessoa. Quando alguém fala assim, é você mesmo? Isso, tira a personalidade, né? Tira a personalidade tira da os pessoa. traços, né? E eu lembro que a primeira vez que eu maquiei você falou isso pra mim. Quando a Nívia se olhou no espelho, ela falou assim, nossa, eu tô a minha cara. Foi. Então, assim, toda vez que eu escuto isso, é uma satisfação muito grande. Sim. Porque eu quero mostrar que ela pode ser linda do jeito que ela é. Exato. E não transformando o rosto de um jeito totalmente... Como que eu posso dizer? Totalmente diferente, né? Virar uma outra pessoa. Virar uma outra Uma pessoa. caricatura. É uma caricatura, você falou algo interessante. Às vezes não fica nem tão bela quanto é natural. Isso. Acontece isso com a maquiagem também. Ricardo, você se olhando lá atrás, você contou aí a sua história, um pouquinho de como você saiu desse lugar e você ousou voar mais alto. Continua um pouquinho dessa história, Vou só pra continuar. gente saber o que deu. Então, vamos lá. Aí quando eu, em determinado momento, acordei, eu estava assim, eu tinha muitos e muitos e muitos clientes, fosse de joias ou de roupas, mas também eu tinha muito dinheiro na rua. E aí eu comecei a ter dificuldade de receber esse dinheiro, porque muita gente foi deixando de me pagar, já não estava mais onde combinou, eu ia, procurava, e aí eu quase que entro num colapso financeiro. Eu me lembro que eu tive que vender um carro para pagar banco, porque naquela época era cheques, né? Então tinha muitos cheques com fábricas de roupas e tal, enfim, e com lojas de joias. Sim. E aí, novamente, o Ricardo tem que pensar no que fazer. E aí eu fui tocar na noite, tocar e cantar. Olha aí. Nossa, cada hora uma coisa diferente. Pois é, fui tocar e cantar na noite para equacionar, para equilibrar a situação. Sim. E assim, foi até interessante quando eu falei da minha mulher, porque eu estava numa madrugada dessas, em frente ao espelho, dentro de uma casa de show que eu tocava, e eu falei assim, assim, eu tô cansado disso, cansado. Preciso de uma família, de um casamento. Aí Deus foi e me ouviu. E aí eu acabei me casando. Ricardo, e é tão interessante essa trajetória da gente tentando a nossa vida, tentando crescer, se desenvolver, é que no percurso de tudo isso tem altos e baixos. Sim, E só tem. muitos momentos maravilhosos que talvez naquele momento você nem se deu tanto conta de quanto foi maravilhoso. Sim, sim. Só que quando a gente olha lá atrás, a gente fala assim, nossa, que legal que isso aconteceu. Olha quantas pessoas eu conheci nesse momento, que talvez se nós não tivéssemos passado por aquele momento difícil, a gente não teria nem conhecido. Então, eu acho assim, muito legal a gente poder aproveitar cada momento da nossa trajetória. Por isso que eu falei lá atrás, no sentido de eu não vejo como perda até o momento que você ficou endividado lá com o banco, que você teve que vender seu carro, você adquiriu maturidade, você adquiriu experiência e você mesmo foi lá tentar resolver o seu problema. Isso que é legal. O empreendedor saber que ele vai ter que, às vezes, tomar alguma atitude. Sim. Mas, né? Sim, sim. Mas eu queria mais. Eu não podia ficar tocando na noite ali ad eterno, né? Não. E aí eu já tinha parado de vender roupas. Perdi muito dinheiro com isso e vida que segue. E dentro de uma dessas casas que eu tocava, eu conheci uma pessoa, eu nunca mais vi, Ricardo César Vargas, um empresário. Ele me chamou para trabalhar com ele. E aí eu fui ser gerente de uma empresa, que essa empresa prestava serviços à Telerge, aquela fichinha que colocava no orelhão. Gente, lembra disso? Gente, vocês, não sei se o nosso público é dessa época. Eu
só, Ricardo, é Priscila, não é? Era um mal barato, né? Pois A gente tinha que comprar ficha pra ir pro colocar no orelhão da telefone, esquina. poder ligar. A gente escutava aquela fichinha que tim, tim, tinha que falar rápido, né? Ninguém imaginava que fosse existir Nunca, o telefone jamais, celular. jamais. Né? Bom, aí eu fui trabalhar com ele e foi maravilhoso, conheci pessoas também, mas ele tinha contratos com a Telerge. Sim. E em dado momento esses contratos acabaram, terminaram. E aí ele chamou a gente e disse, não podemos continuar E de trabalhando novo, juntos. Meu outra Deus. história. E aí vai Ricardo tentar se virar novamente. Aí eu me lembrei de que eu tinha feito no 2º grau enfermagem a nível técnico. Não acredito, Ricardo. Fui lá, peguei o diploma, assoprei, procurei uma amiga que trabalhava no hospital e falei, preciso trabalhar. Aí ela disse, tá ótimo, mas você vai ter que fazer uma prova. Não, não tem que fazer prova não, pelo amor de Deus, não me lembro mais nada. Mas então você estuda. Fui lá, estudei algum tempo e tal. Ó, tô preparado pra prova. Fiz a prova, passei. Olha, Aí fui trabalhar no hospital de técnico de enfermagem e também sou instrumentador cirúrgico. olha. Veja. Gente, São muitas, né? São A muitas gente na precisa, trajetória. né? A gente precisa, não Não, pode... e é muito gostoso a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente recebe essa cobrança, né? Mas você fez isso e você não usa. Você se formou nisso, mas você não coloca isso em prática. Gente, no momento certo, às vezes aquele cursinho que você fez, aquela trajetória que você trilhou lá atrás Você vai plantou, servir. uma hora você vai colher. Perfeito, você plantou, uma hora você vai colher. Isso aí. Exatamente. Perfeito. Aí fiquei alguns, sei lá, acho que alguns meses no hospital, mas eu não me identificava muito. Falei, não é isso aqui. Não é isso aqui. E aí tive a oportunidade de, através de um outro amigo, Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? eu 20 e poucos anos. É a idade da descoberta, É, né? A 20 e gente poucos se anos. encontrar. E aí, conversando com um amigo, estava contando essa história assim para ele, ele falou, vou te apresentar um amigo que ele tem empresas de segurança e ele me deve alguns favores e vou te apresentar ele. Na outra semana eu fui estar com esse amigo dele, sentei com ele, conversei e tal. Ele falou, você está contratado. Eu falei, mas para quê? Aí ele falou, você vai ser meu gerente operacional. Gente. Falei, pera lá, rapaz, eu não entendo nada de empresa de segurança. Ele falou, mas eu tenho feeling. E eu sei com quem eu converso. E eu entendi que eu vou preparar você para ser gerente operacional. E aí foi uma outra etapa da minha vida, onde eu me tornei gerente operacional daquela empresa de segurança. Cheguei ali, tinha 80 vigilantes. E quando eu saí, deixei 800. Eu disse Nossa! 800 vigilantes. Que isso! E eu ficava com... Era Nextel. E eu passava com o Nextel ligado dia e noite. Dia Era e um noite. cargo de responsabilidade. De né? responsabilidade, muita responsabilidade. E aí o que acontece? Tive lá a minha trajetória, né? E em determinado momento, um outro amigo me convidou para ir para a empresa dele, me ofereceu um pouco mais. Eu falei, eu preciso ousar. E fui. E aí, com 6 meses, a empresa dele quebrou. meu Deus do céu. O que parecia ser melhor. E aí, olha, eu de novo desempregado. E aí eu decidi, não, agora chega. Não posso ficar assim, uma hora empregado, uma hora desempregado. Sim. Aí eu fui fazer direito. Perfeito. Aí fui fazer o curso de Direito e no curso de Direito eu também me virava, logicamente... Período sempre de faculdade, me virando, a gente tem que se né? virar. Não tem jeito, né? Não tem como. E no 6º período de Direito, eu montei o escritório. Olha, antes de terminar. No 6º período de Direito. Lógico que eu não assinava. Tinha um amigo meu, Dr. Álvaro, que aliás, beijo, Dr. Álvaro, já estava formado, dividi a sala com ele, Que aproveitei para aprender Muita com coisa, ele. muita né? coisa. E quando eu me formei, alguns meses depois, ele já tinha a sala dele, comprou a sala dele, e aí eu fui voar. Que não é? legal. Fui voar. E depois de 20 anos de direito, 20 anos de direito, depois de 10 anos de direito, eu havia comprado um imóvel em frente ao meu escritório e eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que adicionar um outro negócio. Aí você, como advogado, já exercendo uma profissão, você já estava mais estabilizado. Estava mais estabilizado, já casado. já tinha uma gordura, né? Já casado. E olha, eu me lembro, sabe? Nos nossos altos e baixos, quando eu montei o escritório, eu não tinha nenhum computador.
Mas eu tinha dado um computador antigo pro meu filho. Porque para entrar na internet, ficava assim... Lembra disso? Eu lembro, como lembro. E aí eu falei com ele, cara, deixa eu usar esse computador seu, porque daqui a pouco eu tô com dinheiro para te dar um melhor. Peguei o computador do meu filho, levei pro escritório e fui trabalhar. Legal. E aí 10 anos depois eu já tinha uma gordura e comprei um imóvel em frente ao meu escritório e falei, aqui vai ser alguma coisa, vou inventar alguma coisa aqui para fazer, né? E aí abri uma autoescola para minha esposa. E aí a gente volta a falar a partir da autoescola. Me lembra, Tá pra bom. gente não esquecer. Porque a gente começa a perceber, gente, eu acho o maior barato essa questão da nossa trajetória. E é tão bom ouvir histórias de pessoas que ousam. Porque é muito triste. É uma pessoa que ela não ousa. Ela quer se sentir segura o tempo todo. Verdade. Dificilmente essa pessoa ela se realiza. Ela tem uma profissão, ela tem às vezes a estabilidade dela, que ela acha que é uma estabilidade, mas ela não realizou nada ainda que ela sonhou. E é tão bom quando eu gosto muito, né? Porque eu me identifico também, em saber que pra gente chegar às vezes num lugar de segurança, a gente anda, sobe morro, desce morro, para um pouco, descansa. Passa pelo vale, os desertos, mas as coisas estão acontecendo. E é muito legal você falar assim, eu não tinha nenhum computador. Você teve uma visão, né? Você teve uma ideia, você teve uma visão e você teve a coragem de começar até sem um computador, que é importante para a gente organizar as nossas pastas, atender melhor, não é, Priscila? Com certeza. Você falou no programa, por exemplo, que quando você começou, você também não tinha quase nada. Não. Hoje, quando você olha para sua maleta ali de maquiagem, tudo arrumado, você leva agora uma mala. Olha, Sim. chique. Vou aproveitar enquanto você está falando. Eu vou pedir aí ao meu editor para mostrar um pouquinho das suas fotos, de alguns trabalhos que você tenha feito de transformação. Hoje, o seu alicerce é outro. Isso te traz mais segurança, mas ao mesmo tempo você pensa assim, isso aqui ainda é o começo. Eu quero ir mais longe, do jeito que tá bom. Fala um pouquinho da sua experiência. Não, com certeza, quanto mais longe, melhor. Né? A gente precisa... É literalmente uma escada. E eu tô subindo essa escada devagar. Isso. Né? Com muita paciência, com muito cuidado. Se cansar, descansa um pouquinho. Com certeza. Porque vocês aqui me conhecem como uma maquiadora. Isso. Mas assim como o Ricardo, eu também tenho uma mala. Vida antes, né? Tenho. Conta um pouquinho. Eu comecei a trabalhar cedo. Que quando eu fiz 17 anos, eu falei pro meu pai, posso trabalhar? Com 17 Aí ele, anos. pode. Tava terminando a escola. Aí eu falei pra ele assim, mas qualquer lugar? Porque bem sistemático, né? Aí eu, qualquer lugar? Aí ele, qualquer lugar. Tá bom. Fui no supermercado perto de casa e botei o currículo. Aí cheguei lá, aí ela falou assim, tem pro caixa e tem pra padaria. Eu falei, eu quero pra padaria. Fui trabalhar na padaria do mercado. Saí de lá, fui para uma loja de festa, né? Aí saí da loja de festa, fui para uma casa de ração. Olha só, gente. Tudo totalmente diferente também. Totalmente diferente. E novinha, né? Bem jovenzinha. Sim, porque eu queria minha independência. E eu lembro que na época eu queria logo sair de casa. É engraçado você né? falar isso. Eu queria minha independência. A pessoa que tem esse sangue de empreender, né? Geralmente ela tem essa sede de logo se tornar independente. Com certeza. Mesmo morando às vezes com os pais, ela quer voar um pouquinho. Tem um pouco disso, isso é muito bom. E assim como o Ricardo, eu também trabalhei em um hospital. Aí você falando aí que a gente planta e depois colhe, eu lembro que eu comecei a fazer um curso de técnica de enfermagem. E hoje eu colho porque eu não terminei o curso. Sim. Mas eu acabei entendendo algumas coisas que hoje eu ajudo meu pai e minha mãe. Olha. Aí volta e meia, quando meu pai não tá se sentindo bem, vem aqui medir minha pressão. Então, assim, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem. Você usa essa ferramenta até hoje. Exatamente. E depois, tanto eu quanto meu esposo, nós dois juntos, a gente não consegue ficar parado. Isso é muito bom, né? Não só a maquiagem, eu tenho uma loja online que
Acho que você nem Nem sabia, imagina. olha aí, gente. Qual é o nome da loja? Oxente Biju. Não sabia. Eles Aí- não ouviram. Oxente Biju. Oxente. É porque da Paraíba, né? Oxente. Então tem que... Oxente. Aí eu precisei dar uma estudada pra maquiagem, dei uma parada, mas já estou voltando. Isso aí. Então, quando a gente precisa, meu esposo, cozinheiro, profissional. Então, a gente precisa de alguma coisa? Vamos vender comida? Vamos. A gente bota uma feijoada para vender, alguma coisa. E é assim, sempre correndo atrás. Ah, não tem aqui na maquiagem? Vamos para Muito bom. outra área. Então, assim, sempre que... Hoje eu vejo que realmente a gente precisa trabalhar. Precisa e como. E só realmente não tem quem realmente não quer correr atrás. Perfeito. Porque com força de Muito vontade, a gente não fica sem dinheiro. Não fica. E a gente entender também, Priscila e Ricardo, que nós temos várias habilidades. Nós já falamos isso nos programas anteriores, né? Existe algo que arde mais na gente, que a gente sonha, que a gente tem desejo maior da execução. Mas dentro desse dom, existem várias habilidades. Porque a gente olha assim, mas uma maquiadora, mas ela faz o quê? Comida? Ela vai pra cozinha também? Como assim? Né? Mas na sua trajetória, na sua história, isso é verdadeiro. E isso se torna útil, é útil até hoje. Sim, e não sinto vergonha. Não, isso é nesse ponto que eu queria falar. Que tem muita gente que às vezes está tentando algo, esse algo talvez não esteja tão bom, mas ela fica ali na postura, não desce do Na salto. pose. Isso, não desce do na salto. pose, Sem um centavo. Sem um centavo. Mas eu sou isso ou sou aquilo, né? E às vezes a gente tem que descer um pouquinho, né? A gente precisa às vezes entender que aquilo ali precisa dar uma paradinha, uma pausa. A gente vai buscar recursos ali diferenciados, diminui a velocidade, né? Anda um pouquinho mais lento, ou faz em menor escala, mas continua. Priscila, eu queria te fazer uma pergunta. Uma dica para quem está começando a se maquiar. Por exemplo, o nosso público. Você que não sabe sequer passar um lápis no olho, passar um blush. Fabiana está aqui no bastidores falando, olha eu aqui. Me diz, o que a gente pode ter de primeira mão para começar a se maquiar? O que você diria assim? Então, todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. Tudo é a prática. A prática leva à perfeição, né? Você tendo uma base, que aí você precisa ver direitinho o tom da sua pele, né? E na própria loja, na as própria meninas loja sempre as meninas ajudam, né? Da melhor forma. Você tendo uma base, um blush, corretivo, uma máscara de cílios, Já tá um batom. bonitinha, né? Só de você colocar a base no rosto, você já vê uma muda. diferença enorme. Muda, gente. A gente esconde as marquinhas, Sim, uma já acne. se sente bem, já se sente bem. Entendeu? Então, só de você fazer isso, você se olha no espelho e, nossa, já tô diferente. Até mesmo o Ricardo. Eu tô rindo aqui. Precisa muito, né? Mas se passar... Tô rindo aqui porque a minha Olha mulher... aqui na sua pele. Claro, a gente fica aqui, ó. A mão já tá coçando. Que vontade de passar uma base ali. Eu tô rindo aqui porque a minha mulher dorme e acorda maquiada. Oh, meu Deus. Mas fala pra ela que não pode, pelo amor de Valéria, Deus, hein? Continue. Fala pra ela que eu vou puxar a orelha dela. Não, por causa da pele. Tem Por que conta limpar. da pele. Tem que cuidar. Tem. Mas ela que tirar. cuida, ela cuida. Eu vi é as fotos dela, caprichosa. linda, maravilhosa. Mas é legal o Ricardo falar disso também, né? Na questão de você dormir com a maquiagem. Porque realmente você tem que... À noite a pele tem que respirar. Tem que tirar, tem que fazer o skincare, que é muito falado, Quando é eu digo, muito ela importante. dorme, acorda, ela acorda, Eu ela se entendi, maquia. ela se maquia. E daí, Sim, ela daqui a se pouco, cuida. quando de tarde, quando vai tomar banho, daqui a pouco tá maquiada, muito bela. E assim, É legal o isso, marido o marido gosta, fala. né? Com certeza. É porque a maquiagem é muito bom a gente falar disso, que não é só um quesito de vaidade. Não. Ele traz autoestima, ele traz uma segurança. Nós mesmos estamos aqui falando, nos comunicando. Para mim é muito importante eu estar maquiada. Primeiro pela apresentação, pelo carinho que nós temos com o nosso público. E depois isso me traz uma segurança enquanto comunicadora. Acredito que você também. Com certeza. Todos nós. Então tudo aquilo que a gente puder somar
com o nosso dom, é bem-vindo, não é? Com e a certeza. maquiagem, ela tem essa potência, né? Ela tem esse potencial de nos levar assim, nos elevar para um outro nível, de nos trazer até uma segurança. Sim, com certeza. Nós vamos aproveitar aqui nessa vibe, eu quero chamar a Silvana Sou, nossa amiga querida. A Silvana já foi parceira do Conexão Total e ela tá voltando agora, mas numa outra pegada. A Silvana, ela vem com uma parceria com uma loja online de bijuterias meninos. Nossa. Ricardo e Priscila, lindas o trabalho dela, um trabalho chique, sabe? Ela é Fino. bonitona, Ela é linda. Ela é linda. Silvana, Maravilhosa. e além Saudades. disso, ainda canta. E canta belíssimamente Ela bem, né? canta. Eu vou chamar você, Silvana. Conta pra gente como é que surgiu essa marca Bissou, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, você me corrija, minha amiga. Conta pra gente como é que você começou. E aproveita no finalzinho, dá uma palhinha, né? Claro. Dessa Com voz linda. Essa Canta- voz maravilhosa, É. que há tempos que a gente não ouve. Isso. Cadê você, Silvana Sou? Vem pra cá. Olá, Silvana Sou aqui, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês do novo momento que a Sou está vivendo. Isso mesmo, agora a Sou é empreendedora e eu fico muito feliz de estar nesse programa que eu amo tanto, nesse novo momento da minha vida. A marca Bissou vem com o objetivo de embelezar mulheres e de externar a rainha que existe em cada uma de nós. Então, a minha marca vem com esse objetivo de transformar mulheres, de elevar a autoestima, e eu fico muito feliz de trazer peças que fazem com que mulheres se sintam cada vez mais lindas e, claro, com a certeza de que todas nós somos rainhas na nossa alma. Então é um prazer estar aqui e é claro que eu não poderia deixar de cantar um pouquinho para vocês aqui, né? Então vai uma música que tem muito a ver com tudo que eu estou plantando agora, que é com a minha marca, a Bissou, uma canção que eu quero levar para o teu coração. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Beijo! Que prazer, Silvana, ter falado com você. Que maravilha, gente, ter recebido a Silvana aqui. Maravilhosa, Foi maravilhoso. Maravilhosa, é. E é bom, né, a gente poder, assim, compartilhar. A Silvana hoje está lá em São Paulo. Saudade, estava com saudade dela. Saudade, bom a gente poder ouvir um pouco o testemunho, ouvir essa voz maravilhosa, ter esse calor. E eu quero aproveitar e falar com você, que é empreendedor, que quer começar um negócio, não importa onde você mora, pode ser em São Paulo, pode ser em Fortaleza, não importa. Você também pode ser parceiro aqui do Conexão Total Empreendedorismo, assim como a Priscila é, como o Ricardo também. Vem para cá mostrar o seu trabalho. Vem pra cá dizer como você começou. Vem pra cá contar a sua história, a sua trajetória. E vem dividir com a gente Isso. Com certeza. a sua história. É É maravilhoso. sempre bom ouvir uma história diferente. É maravilhoso. Né? Eu acredito que a trajetória de qualquer pessoa não é só importante para ela, mas eu acho que é mais importante ainda para quem ouve. Porque eu tô aqui ouvindo um pouquinho de vocês. Por exemplo, Ricardo, eu jamais imaginaria Ricardo como na área de enfermagem. Pois é. Eu jamais poderia imaginar ver a Priscila atrás de um balcão de um supermercado. Isso é maravilhoso porque a gente vê que existem várias possibilidades
de outras profissões ou de outras funções dentro da gente. E quando a gente se desfaz dessa vaidade, desse querer manter algo que a gente não é, ou ser de verdade. Porque para empreender, eu queria que vocês falassem isso para mim aqui, falassem para o nosso telespectador. Para empreender, a gente tem que encarar a verdade e ser de verdade, não é, Ricardo? Sim, sim. E quantas vezes você chega em determinado momento da sua vida que você fala, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Né? Um adendo aqui. Eu fui até barbeiro. Gente... Eu corto cabelo até hoje. Olha. Meu sogro tá lá em casa, ele vai cortar meu cabelo quando? Espera aí, Chico. Vou cortar teu cabelo essa semana. Não, e não é desmerecendo a profissão, não. Pelo contrário. Não, em absoluto. Maravilhosos. É porque nós não conseguimos enxergar o Ricardo com tantas habilidades. Não, mas na verdade é isso. Isso é maravilhoso. É correr pra cá, correr pra lá, é tentar aqui, tentar ali. Isso. E aí quando eu chego na autoescola, me realizei e montei a autoescola pra Valéria. Que maravilha. E ficou lindo. Fiz uma recepção maravilhosa. Chamei gente de tudo quanto é lado. Nossa, que evento maravilhoso. Aí comecei a ganhar dinheiro de novo. Nossa. Aí fui pra Cancún. Olha, Vamos pra Cancún. gente. Fui viajar lindo. e tal. Aí em 2014 começa a crise no governo de Dilma Rousseff. Lembro disso. Aí começa novamente a descida pro vale. E aí, se você me permite... uma ilustração, alguém disse que subiu um monte e quando chegou no monte, ele percebeu que lá em cima não tinha árvores grandes, só tinha gramas e folhagens pequenas, rasteiras. E quando ele olhou para baixo, lá no vale, enormes árvores, muitas árvores. E aí qual é a moral dessa história? No vale é que você tem crescimento. O crescimento está lá no vale. É verdade. É lá que você, antes de você subir e chegar no cume, você precisa passar pelo vale. Precisa. E aí vou voltar aqui. O vale não é o fim. Não, em absoluto. Pelo não. contrário, É só um momento. É um momento. É só um momento. E aí começou aquela crise no governo da Dilma, e aí a gente começa a ter dificuldades na autoescola. Graças a Deus, eu sempre... O meu negócio, né? O meu escritório sempre andou independente de qualquer situação, mas eu tinha uma crise na autoescola ali e eu tinha que tirar dinheiro do meu escritório para pagar os funcionários. Eu levei 2 anos pagando do meu bolso os funcionários da autoescola. Nossa. 2 anos. E aí, não por vaidade, mas eu queria crer que aquilo ia dar certo. E ali, nossa, como a gente lutou para manter a autoescola. E chegou um determinado momento em que não deu mais para manter a autoescola. Veio a pandemia. 10 meses fechados. E aí eu me desfiz da autoescola. Eu gastei, Nívia, não é pelos valores, né? Mas eu gastei 200 mil para abrir e gastei 200 para manter aberta. E vendi por R$4. Nossa. Como assim? Como R$4? assim? Espantou, Como né? assim? Porque um contrato tem que ter um valor qualquer. Entendi. Então, o contrato, eu saí do contrato e aí um grupo econômico entrou e assumiu por R$4. Eles levaram o documento. A autoescola, quando a gente diz autoescola, é o DH. Eles levaram o DH e a empresa, o CNPJ. Entendi. Mas o imóvel era meu e ali eu continuei com o imóvel. Fiquei 3 anos ali, 3 para 4 anos com aquilo ali fechado. Que frustração. E você está falando de frustração e a gente tem que aprender a viver no meio da frustração e durante a frustração. Porque empreender é isso também. Sim. Não é só a gente... Não, tem uma coisa assim muito engraçada, né? Que às vezes as pessoas falam assim, né? Ou você vai se dar muito bem ou você vai se dar muito mal. Tem um meio termo também. Tem. Que a gente às vezes fica um pouco frustrado. Às vezes as coisas estão até andando, mas você está um pouquinho frustrado. Porque você ainda não atingiu aquele lugarzinho, aquele patamar que você gostaria de viver. Porque você estava bem no escritório. Sim, sim. Mas a autoescola não foi bem. Culpa sua? Não, culpa de todo um sistema, de toda uma... Mas eu posso abrir um adendo aqui profético? Pode. Você me dá essa chance? Dou esse sim, momento? dou sim. Olha só. Quando Pouco tempo que a gente já está indo pro final. Rapidinho. Quando eu fui comprar aquele imóvel, foi até interessante. Eu não sei se eu já contei isso aqui. É tanta coisa que a gente fala, né?
Esse advogado amigo meu, que foi trabalhar comigo, que eu dei essa oportunidade a ele, quando ele se formou, ele não tinha onde atender, então eu dividi o escritório com ele. Um dia eu encontrei com ele no shopping em São Gonçalo. Ele falou: doutor Ricardo, eu queria te ver, eu tenho um imóvel para te vender. Eu falei: caramba, que legal. E eu queria comprar um outro imóvel, né? Mas eu queria comprar um outro imóvel ali na região, Sim. onde eu já tinha escritório para estar perto. E eu tinha visto os preços ali, variava entre 600 mil, 800 mil. O principal, né? Ele falou: 250 mil. Eu falei: quanto? 250. Aperta minha mão aqui. É meu. É meu. Nívia, eu estava num daqueles momentos sem um centavo no bolso. Um centavo no bolso. Eu falei: é meu. Você falou que é meu. É meu. E ele falou: então não vou oferecer para mais ninguém. Eu falei: bicho, conhece alguém de Caixa Econômica para poder conseguir um financiamento? Conheço, sim. E aí ele me apresentou um outro advogado, Sim. né, que começou a correr atrás e tal. Isso levou, eu vou tentar ser aqui o mais breve possível, 9 meses. 9 meses no processo para eu conseguir esse empréstimo. Mas o interessante disso tudo é o seguinte: nós fomos entregar, nós estávamos numa campanha na igreja e ia entregar aquele final de campanha. Nós subimos o monte. Subimos o monte e... Vocês tinham um propósito, né? Um propósito. Na subida, a missionária Juraci falou assim: Ricardo, você já colocou aqui seu pedido? Eu falei: ainda não. Aí eu coloquei assim: Senhor, o senhor sabe que eu preciso do meu escritório. Meu escritório. E coloquei o papelzinho, subimos, chegamos lá, oramos, adoramos ao Senhor, queimou os pedidos na fogueira. Quando nós descemos, tinha um rapaz entregando um mistério. Depois você explica para os telespectadores aí o que é isso. Tinha um rapaz orando, né, e falando ali, Sim. em oração com uma pessoa. Ele foi usado por Deus para entregar algo. Isso, muito bem. E para que nós não o atrapalhássemos, Sim. nós saímos, estávamos em jejum, Sim. abrimos o carro, fomos lá comer um biscoitinho e um café e tal, e tal, e tal. Nisso ele terminou com a pessoa, olha para onde nós estávamos e começou a entregar algumas coisas para as pessoas que estavam ali. Sim. Observe. E eu comendo meu biscoitinho. Com café. E de repente ele olha para mim e fala assim: moço, Deus manda te dizer que hoje ele está te entregando o seu escritório. Lindo, Meu Deus. é lindo. O seu escritório. Ele usou essa palavra. Aí, eu pulei igual pipoca, eu chorava, eu pulava, enfim. Então, eu estou voltando para casa. Olha aí. Porque efetivamente... o escritório que Deus disse que estava me dando e que eu queria comprar com essa finalidade, eu montei uma autoescola. Olha que lindo. E agora, Nívia Muniz, depois de 3 anos, eu tive que mudar a logística toda, né? Estou terminando e é possível que agora, ainda em outubro, eu vá efetivamente para o imóvel aonde Deus disse que seria o meu escritório. Quando Deus fala, tá falado, não adianta. E a gente vai encerrar nesse clima que emociona. Deu um gás na gente, dá um gás, né? Dá uma alegria a gente saber que empreender também é ter fé. Não tem como a gente fugir disso. Então, você que está aí empreendendo, você que está num desconforto, às vezes, financeiro, conversa com o Papai do Céu, coloca ali para ele: Senhor, tá difícil, a grana tá pouca, eu não tenho muita gente que me ajuda, mas eu confio na tua palavra, eu confio naquilo que o Senhor colocou dentro de mim. E aí você vê isso tudo acontecendo através de um propósito, de uma busca, de uma oração, e Deus pega um servo dele e usa. E usa com maestria, né? De verdade, né? Os momentos de tribulação são os melhores momentos de consagração. É lindo isso. E aí, nesse íntere todo aí, durante esse lapso temporal, Nívia, joelho no chão e muita lágrima. Muita lágrima. Quantas vezes joelho no chão e muita lágrima? Sim. E é tremendo quando você une a sua esperança à sua fé.
Quando você une os seus sonhos aos sonhos de Deus. Muito Quando bom. você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu não tenho nada. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Eis-me aqui, abençoa o teu filho, usa o teu filho. Perfeito. Então a nossa vida é pautada na fé. Isso. Eu, durante todo esse período, eu tenho sido... dependente e exclusivamente dependente de Deus. Eu sou um profissional liberal, eu não tenho salário. Isso aí. Eu acordo de manhã esperando que Deus possa enviar o maná. Isso, mandar clientes. Mandar clientes. Problemas. Isso. Quanto mais problema, melhor. Eu sempre digo, quando aquela porta abre, alguém tem um problema, eu tô aqui para resolver. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Você cuida de problemas, a Priscila cuida da autoestima, eu cuido da comunicação, e para cada problema, para cada situação tem um solucionador. Mas acima de tudo isso nós temos um Deus. Sim. Ricardo, a gente tem um Deus, gente, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que pode todas as coisas. E eu quero finalizar com essa palavra aqui do Ricardo Galindo, essa palavra maravilhosa que veio com certeza do coração de Deus, porque nós não podemos sair por aí empreendendo, sonhando, solto, livre. A gente tem que ter uma palavra de Deus, a gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma direção de Deus. E aí, quando ele está no negócio, a gente tem problema, a gente tem frustração, porque mas treinamento também, a gente tem que ter treinamento. A gente tem que ser treinado para coisas maiores. Então, como é que você vai ser treinado se você não passar pela dificuldade? Sim. Como um militar, ele tem que ser treinado para ele galgar patamares maiores. A gente está em guerra, a nossa guerra aqui é aqui, nesse mundo que a gente enfrenta. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci, você também pode vencer. Priscila, qual é a sua mensagem de fé para quem está te ouvindo agora? Eu gosto muito de falar sobre motivação, que eu acho isso muito importante hoje. E não a motivação do Humana. próximo com a gente, e sim de nós mesmos. Nós precisamos nos motivar. Automotivação, você... Se olhar no espelho e ver o quanto que a gente é capaz de tanta coisa, desenterrar sonhos que nós temos, que a gente tem capacidade de conseguir. A gente precisa se colocar para cima. Isso, perfeito. A gente precisa entender a força que tem dentro da gente. E essa força, na verdade, que a gente tem, essa força é Deus. Sim. É Deus, nós somos imagem e semelhança dele. Então, tudo que ele nos dá como capacidade de realização, na verdade, já está pronto, né? É só a gente começar a cavar, a gente começar a fazer. E ai de mim se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse nosso Deus. Né? A gente vai ter que terminar. Cadê o ar, gente? Esse foi o primeiro podcast voltado para o empreendedorismo. A gente só está começando. Foi muito bom ter você aqui, Ricardo, participando dessa mesa, contando a sua história, a sua trajetória. Com certeza nos enriqueceu muito, principalmente ao nosso telespectador. E você, como representante masculino do Conexão, talvez muitos ainda não conhecessem a sua história. E ver só o Ricardo Galindo, momento de pensar. E hoje tiveram a oportunidade de entenderem um pouco do Ricardo. Obrigada, Priscila, ter você aqui nesse bate-papo, você poder contar um pouco mais em detalhes a sua trajetória. Com certeza enriqueceu muito e vai enriquecer muitas mulheres. Então, eu convido a vocês para correrem lá no Instagram do Ricardo Galindo, Momento de Pensar. Priscila Oliveira Beauty. Porque ela mudou, então agora eu tenho que deixar ela falar. O meu Nível Muniz TV, entra lá nos nossos links, nos procurem, chama a gente lá no direct, conversa com a gente um pouquinho, vem saber mais um pouquinho da história do Ricardo Galindo. Eu sou psicanalista também. Vem saber um pouquinho da história da Priscila. A gente tá rindo porque ele já fez tanta coisa. Por isso que a gente tá rindo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima.